Alô, galerinha do Albergue Tech, estamos mais uma vez aqui para dar a sétima aula e começando um novo módulo também dentro do curso do micro-ondas. É o módulo agora de placa de micro-ondas. Para começar, gente, vamos começar por essa placa daqui. Essa placa aqui é responsável dos 75 ou quase 80% dos micro-ondas. Você vai encontrar esse esquema elétrico, essa topologia. Mas também o futuro vai ser esse tipo aqui, ó. Essa tipo de placa aqui, você vê o transformador, um transformador Chopin, ele é pequenininho. Aqui a entrada de energia já vai, tem umas que vai direto na fonte e tem outras que tem um varistorzinho, um resistor, um TPC antes de entrar na fonte. Já essa aqui que é a chaveada, ela tem uma ponte retificadora primeiro para depois chegar nela. E a diferença é o que? Essa aqui pega 110, 220. Já essa daqui tem que ser um transformador para 210 e um transformador para 220. 80% dos eletrodomésticos, chega a 90%, todos eles estão vindo com essa placa chaveada. Ok? Ela é muito boa, mas tem o seu ponto fraco. Por ela ter essa maior quantidade aqui de componentes, ela tem a maior probabilidade de queimar, né? A diferença está aqui, ó, nos transformadores. O transformador aqui, ele dá 60 Hz por segundo, né? Enquanto esse aqui é bem maior. Depois vamos ver isso aqui, que essa placa aqui é mais complexa. Mas com essa placa aqui, a diferença daqui para baixo. Mas daqui para cima, todos os micro-ondas são as mesmas tipologia. Muda uma posição ou outra do transistor, às vezes fica depois, antes, na ligação do relé e da bobina, mas isso aí nós vamos ver adiante. Hoje vamos começar agora a entender como funciona essa placa, né? Essa placa aqui se chama placa linear. Já aquela outra, como eu mencionei antes, é a placa chaveada, da fonte chaveada. Essa aqui, ó, 75, 80% dos micro-ondas que vocês pegar na sua assistência vai ser esse tipo de carro. Temos que começar por ela porque a chaveada só vai mudar daqui para baixo. Daqui para cima é a mesma topologia, o mesmo esquema elétrico. Só muda com alguns componentes, a forma do CI, alguns levam um LNK, uns MOSFET, outro transistor, só uns detalhezinhos, mas é o mesmo esquema. Vamos começar, gente, né? Os principais componentes aqui desse tipo de placa, você vai ter o quê? Vai ter o CI, né, que é o circuito integrado. Vai ter os capacitores. Aqui temos 3, né? O capacitor maior, ele vai alimentar o relé. E o menor vai alimentar o CI, o microprocessador, a memória. Esse Arduino aqui é um Arduino. O transistor vai filtrar para esse capacitor aqui 5 volts. E aqui vai ser retificado mais ainda para chegar no microcontrolador e no cristal de clock. Nós usamos 3 métodos. Antes de começar a aula, eu quero que você entenda os 3 métodos que você deve fazer para fazer a manutenção na placa. O primeiro método, visual. Você olharia alguns componentes, no visual mesmo, se teria um capacitor inchado, se tivesse um transistor estourado. Você olharia o que? Você olharia as trilhas. Se teria trilha rompida, solda fria. Se você no visual você olhar se tem alguma parte escura. Esse primeiro método, com certeza você vai descobrir uma boa quantidade de defeito nessa forma. Qual é o segundo método?
O segundo método é você medir com um multímetro a continuidade. Você pegaria a placa, né? Ia ver a continuidade dos capacitores, se está dando curto, se está bipando, a continuidade das trilhas. Você ia verificar os diodos, se estariam corretos, se não está dando fuga, se tem alguma trilha rompida, né? Você vai colocando continuidade. O capacitor, se estiver dando continuidade, a resistência baixa, está em curto. São esses detalhezinhos. E o terceiro, né? Aqui eu faço o testa frio. 80% de defeito a gente consegue até encontrar no testa frio. O terceiro método é procurar curto, né? Você procurar curto nos componentes. Curto nos componentes. Você mede o varistor, né? Se está ok. Você mede o transformador, você medindo o transistor, né? Está em curto. E o quarto método, que é o último, às vezes só chegando até aqui, nós já encontramos 90% de defeito. E o quarto e último é colocando carga, né? Você ligaria essa placa aqui, aí você mediria a tensão, se esse capacitor está dando 5 volts. Você poderia medir a frequência do cristal de clock, né? Isso aí só energizando mesmo para saber. Você medindo as tensões do transformador, você poderia medir o transformador, se estaria saindo 3 volts, na parte que vai alimentar o microcontrolador, a parte que vai alimentar o relé, que é 24 volts, aí varia também de micro-ondas a micro-ondas. Vamos agora fazer a engenharia reversa dessa placa aqui, gente. Vamos começar pela tomada, né? Vai entrar no NL. No meio caminho tem um varistorzinho. Mas melhor no varistor, esse capacitorzinho. Tem um TPC que eu não tenho aqui a figura dela. Estou falando dessa placa aqui que nós estamos fazendo. Tem um transformador. Esse transformador vai passar por uma ponte retificadora. Tem uma ponte retificadora. Sendo que, antes de chegar nessa ponte retificadora, esse transformador vai soltar duas fontes. Uma fonte menor e outra maior. A maior vai liberar 12 volts. E a menor está em torno de 8 volts. Aqui você vê que tem 8 diodos. Mas só que para fazer a ponte retificadora, 4 vai retificar para o relé e 4 diodos para o microcontrolador. O microcontrolador. Aqui, gente, você vai medir no multímetro, quando for medir a quente, na energia alternada. Não esqueça disso. Depois dessa ponte retificadora, que vai retificar aqui, aqui vai sair 12 volts, energia contínua. E aqui vai sair 8 volts de energia contínua. Você vai medir aqui
quando for energizada, já na escala de energia contínua, ok? Essa de 8 volts, na linha dele aqui, vai vir um capacitor. Vou fazer o símbolo do capacitor. Aqui vai ser o terra, né? E aqui é o positivo para filtrar já essa energia que foi retificada aqui, transformada em energia contínua para um microcontrolador. Mas até lá, o capacitorzinho, cadê? Vamos botar um capacitor. Como fosse um só, um menorzinho, um capacitor menor. Desses dois, né? Que ainda tem um menorzinho ainda. Ela vai para um transistor, que vai ainda retificar mais ainda, vai tirar todo tipo de ruído e vai chavear aqui também, né? Esse transistor aqui, NPN, tem vários outros modelos. Nessa placa aqui, o transistor é esse aqui, ó. Com esse código. O pino 1 é o emissor, o 2 é a base e o 3 é o coletor. Ok? Depois dele ainda ele vai ele vai entrar em outro capacitor de 5 volts que vai filtrar mais ainda para mandar para o CI o cristal de clock 5 volts bem retificado mesmo, né? Aqui é a alma, né, da placa. É esse CI. Olha, se um transistor desse aqui quebrar, a placa nem liga. Um capacitor desse, o que mais quebra nessa placa aqui, o que mais queima, né? O que mais entra em problema é o transistor e o CI. O CI, se você tiver do mesmo modelo, uma sucata, que é difícil de encontrar, né? Aí você substitui. Mas na maioria das vezes não dá para fazer a manutenção dessa placa e o certo é comprar outra placa. Aqui já dá para trocar fácil, apesar de queimar muito, é fácil. A substituição é só você olhar a espinagem do coletor, emissor e base, que muda conforme alguns modelos. Você tem que comprar do mesmo modelo que está na placa. Você tira a foto dele, dá um zoom, vai no datasheet dele e vê o modelo e compra um igual, das mesmas tensões e tudo. Aqui não tem nenhuma dúvida, né, gente? Pronto. Esse outro lado de cá, né, o 12 volts, vai também no capacitor, que vai retificar. Aqui é o negativo, GND, né? Tem uns que vai direto pro relé. Tem algum resistor, alguns transistores, né? Pro relé. Tem alguns também que tem um transistor para servir só de chave. O circuito do relé na próxima aula. Essa aula estou falando mais sobre a fonte aqui para você entender. Aqui nessa placa ele vai liberar 12 volts, né? Quando ele for chaveado pelo microprocessador e ele fechar aqui, receber os impulsos do comando, ele recebe para liberar 12 volts para atracar. Aqui dentro do relé tem uma bobina. Depois nós vamos já explicar melhor na próxima aula como é o funcionamento dos relés. Aqui vamos falar sobre a parte da placa, da fonte, né, do começo do micro-ondas. Você entendendo aqui, ó, você já vai aprender muita coisa, né? Aí como você faz para medir? Vamos supor que aqui fosse duas ponteiras do multímetro, né? Essa fosse a negativa e essa a positiva. Você, se for testar ela quente, né? Ela quente, você colocaria o negativo
aqui, ó, na base. Isso é na base e o positivo na outra perninha dele. E você sempre no GND, você vai medindo tudo, gente. O segredo é esse, você deixar sempre no negativo do capacitor, aí você vê se a tensão está entrando 12 volts, se está saindo 12 volts, ok? O segredo é esse. Da mesma forma aqui também. No outro lado da bobina, você bota o negativo na perninha, o positivo você vai medir as tensões, se está chegando 12 volts. Aqui, se as pinagem não está em curto. Você vai medir aqui também o negativo, para ver se está, o positivo, para ver se está saindo 5 volts. Chegou 5 volts aqui, né? Então quer dizer que aqui tudinho está ok. Se você fez uma medição aqui e não deu nada, aqui na saída dessa ponte retificadora não dá nada, pode ser que o defeito seja na bombina aqui, ó. Pode estar em curto, está partida, né? A placa toda apagada. Pode ser o varistor que abriu, pode ser, né, que ele abriu aqui para salvar a placa, que ele dá vida, o varistor dá vida para salvar a placa. Antes de chegar no microcontrolador, a placa nem liga. Quando você pega uma placa que não dá nenhum sinal de vida, o defeito pode estar aqui, pode estar no cristal de clock, pode estar em alguns desses capacitores aqui, o menorzinho de 5 volts, esse aqui de 8, no transistor. Pode ser problema na ponte retificadora, na bobina, e pode ser na entrada aqui, ó, que o varistor abriu por alguma alteração na energia para salvar a placa, ele dá vida. Ou seja, se a placa apagar, estiver apagada assim nessa placa linear, os defeitos são esses. Entendeu? Você olhando esses componentes, medindo ele, trocando, a placa vai funcionar novamente. Também você pode ver as trilhas, né? Se as trilhas estão ok. São coisas simples. Essa placa aqui dá para você consertar simplesmente. Agora você tem que saber dividir, né? Você vai logo na placa aqui, ó. 5 volts, está entrando tensão no microcontrolador, tudinho, mas a placa não acende. Com certeza, um microcontrolador ou cristal de clock. Ou até mesmo display queimado, né? Daqui por diante. Se aqui tá dando as tensões todas certas, acabou-se. Aí você faz o quê? Você corta aqui a trilha, corta a trilha aqui, aí você vai no multímetro e continuidade. Se der continuidade uma resistência muito baixa, quer dizer que o capacitor está em curto. Onde tem essa faixinha branca, essa taxa branca aqui, significa o negativo. Aí você bota a ponteira preta aqui na saída dele e a vermelha na outra aqui, ó. Aqui ela vai ter que dar 8 volts. Esse outro vai ter outro aqui, outro capacitor bem pequenininho de 5 volts, o mesmo procedimento. Ok? Não tem erro, não tem erro, não tem erro. E aqui do lado do relé, acontece às vezes o relé está colado, né? Acontece também de não estar tendo chaveamento para o relé. Isso vamos ver na próxima aula, para esse vídeo não ficar muito extenso. Não perca a próxima aula, hein, gente? Aí vocês deixem embaixo aí alguma dúvida, alguma crítica, né? Me desculpe minha dicção, que eu já falei que eu sofro de dislexia, né? Mas Einstein também era, hein? O dono da van. Algumas pessoas que mudaram a história no mundo, eles eram disléxicos. Agora eu quero mostrar a você aqui como medir esse transformadorzinho aqui, que o pessoal tem muita dúvida. Muita dúvida de medir esse transformadorzinho aqui. É só você virar essa placa. Aqui tá os terminais, né? Você vê na placa aqui que mostra aqui, ó, o desenho das bobinas, né? Ela vai ter duas saídas. Duas bobinas, uma bobina maior e uma bobina menor. Aqui, ó, tá as pinagens que fica na placa. Duas pinagens vai dar 3 volts.
É porque essa bobina aqui é diferente. Pronto, né? Essa daqui, numa pinagem era para dar 8 volts dessa placa aqui. Essa aqui é outro tipo de placa. Por isso que você tem que observar o código do transformadorzinho quando você for trocar, entendeu? Porque tem placa que os componentes mudam de tensão, mas a topologia, a forma é a mesma. Todos os micro-ondas, você aprendendo isso aqui, você vai consertar todas as placas, né? Só quando não der mesmo para consertar, se for microcontrolador, se for coisa que está acima do seu controle, se for uma trilha fininha que não dá para recuperar, pronto. E os outros dois filamentos aqui, ó, vai dar 12 volts. Aqui, 12 volts. Energia alternada aqui ainda, se você for medir pelo pé. Entendeu? Você medindo pelo pé, você já sabe aqui que tem que colocar energia alternada. Agora, se você colocar depois da ponte retificadora, aí já é energia contínua. Aí você faz o quê? O maior capacitor vai alimentar o relé. E o menor, né? O menor vai alimentar o microprocessador. Esse menor aqui, ó, corre aqui para esse transistor. Esse transistor aqui vai retificar ainda os impulsos vindo desse capacitor que já foi retificado pela ponte retificadora. Passa por esse outro capacitor de 5 volts, vai retificar mais ainda. E aqui vai receber no CI 5 volts bem retificado, bem legal para ele trabalhar ok, na sua tensão ok. E daqui ele vai obedecer seus comandos para ligar, desligar o micro-ondas. E aqui o cristal de clock, né? O cristal de clock, você tem que ter um osciloscópio para saber quanto hertz ele tem. Tem uns de 3,3, aí varia, né? Cristal de clock. Tem de várias medidas, né? Você tem que ver aqui a medida do tipo do modelo e comprar do mesmo e trocar. Isso aqui é baratinho. Que vale a pena para consertar nessa placa, né? Esse aí, até se você tiver de uma sucata, você pode trocar e colocar. É difícil encontrar dele novo, você que encontre pelo modelo. Uns novos são tipo um triângulozinho que fica debaixo do display, não vale nem a pena mexer, entendeu? Agora, vale a pena se for um diodo, um capacitor, um cristal de copo. Quando tiver um pouquinho louco aqui, você troca o cristal que é baratinho, faz um teste. Se ficar ok, ó, era só o cristal que não estava dando a oscilação certa para o microprocessador trabalhar ok. Pronto, gente, essa foi a aula de hoje. Deixa o like, compartilha. Pode deixar sua crítica aí construtiva. Estou tentando fazer o máximo, olha o esforço que eu fiz aqui. Se inscreva, compartilha aí, chama a gente para curtir nosso canal. A próxima aula nós vamos falar sobre como funciona, né, a parte do chaveamento do relé. Como ele recebe os impulsos do microcontrolador, como medir, saber os defeitos. E a outra aula nós vamos falar sobre a fonte chaveada, né, como funciona. E depois vou dar essa aula de novo, porque todos os micro-ondas depois da fonte, a diferença daqui para baixo, é a mesma coisa de funcionamento. Para encerrar o curso de micro-ondas, apesar que não se encerra, vai encerrar esse ciclo de módulo, né? Aí eu sempre vou colocando algumas situações que aparecem na minha assistência, vou filmando aqui, vou mostrar a você como conserta. Aqui eu fiz tudo na ordem cronológica para você aprender passo a passo. Antes de você consertar, você vai entender como funciona o micro-ondas, né? Esse é o intuito do meu vídeo, procurar fazer isso, e quero ver se, pela audiência dos colegas, estou indo no caminho certo, né? É o máximo que eu posso fazer, posso até melhorar mais, mas foi o que eu tentei fazer o máximo, gente. Albergue Tech, sempre com você.